Aqui está. Isto, meus irmãos, que Deus os abençoe. Você está assistindo, né? Vocês estão assistindo esta que é a 10ª e última aula da matéria de Escatologia Bíblica, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras, curso básico em Teologia, 10ª e última aula da matéria de Escatologia Bíblica. Nós trabalhamos com uma extensão, então estamos hoje fechando. Dando aqui umas rápidas recomendações. Lembre-se que os questionários nós demos até o dia 28 de fevereiro próximo para você nos enviar. Caso você, aluno, que não ainda entregou, não possa chegar à conclusão, não tenho condições ainda de entregar no dia 28, eu lhe darei mais 10 dias. Não posso estender-me por mais de 10 dias, porque isso cria uma acumulação, entendem? E me fazem perder o controle. Porque lembre-se que não é apenas a turma da terça, né? Eu tenho 2 turmas na segunda-feira, que é o básico, perdão, o médio e o bacharel. Tenho vocês, que é o básico, tenho na quarta. Tenho um presencial na quinta-feira em Tampa, tenho 2 presenciais, né, que é Danbury e Orlando, uma vez por mês, então é bastante coisa, bastante coisa. Então eu peço que vocês, na medida do possível, também me ajudem. Se você não pode entregar o seu questionário, você que não entregou até o dia 28 próximo, até o dia 10 de março, anote aí. 10 de março é a data máxima. Passou o dia 10, já infelizmente já não vou poder receber, não vou considerar e você não vai ter nota na matéria de escatologia. Quantos entenderam, gente? Quantos entenderam? Quantos entenderam isso? 10 de março é o prazo final, né? Quem puder enviar até o dia 28, maravilha. Quem não puder, 10 de março eu não posso mais estender, porque isso vai me causar muitas dificuldades, né? Vai colidir com tarefas que eu tenho para corrigir, para avaliar de outras turmas, então fica bem complicadinho para mim. Próxima matéria, tá? Mordomia cristã. Quem já ouviu falar desta temática bíblica? Mordomia, mordomia. Isso, nós vamos estudar a importância da mordomia, como administrar dons, talentos, até mesmo a saúde que Deus nos deu. Uma matéria diferente que nos vai ajudar a avaliarmos a importância de sabermos usar aquilo que temos recebido de Deus. Amanhã já estarei despachando via correio as apostilas. Quero acreditar que a maioria de vocês, com exceção do irmão Cleito, né, que é felizardo nessa história, né, ele é o felizardo, vai cair na caixinha dele de correio por causa da distância, né? É o único, acredito, que recebe aqui por e-mail e imprime. A irmã Bernadette também, não posso esquecer da irmã Bernadette. Então, são os 2 felizardos, né, que vão receber essa apostila praticamente já hoje, né? Já hoje, no final da aula, já vou mandar via e-mail, vai cair na gaveta de vocês 2, né? Então, vocês vão ter o privilégio de ter já essa apostila enviada. Já os demais, espero, né, que até segunda, como no máximo, quero acreditar, na terça tarde, o correio já esteja distribuindo aí na residência de vocês, né? E, Manalu, só reconfirmando, aquele endereço da Niágara está de pé, correto? Ou a senhora quer que eu envie para o seu novo endereço? Manalu, me ouve? Manalu, me ouve? Manalu não está me ouvindo. Uau! Manalu não está me ouvindo. Consegue me ouvir? Sua conexão hoje está um pouco falha, não consigo lhe ouvir. Tente abrir o áudio e falar comigo. Está oscilando. O senhor fala, mas Isso, está está vindo oscilando. picotado. Certo. Minha pergunta é, eu envio a sua nova apostila para aquele endereço da Niágara ou a senhora tem um outro endereço? Pode mandar no mesmo endereço. Da Niágara, correto? Eu te mando no WhatsApp. Perfeito, perfeito. Agradeceria, né? Para então já fazermos as devidas atualizações. Mas eu preciso o mais rápido possível, porque eu estou enviando na parte da manhã. Se a senhora puder ainda hoje, eu agradeceria, para a senhora não ficar para trás. Meus irmãos, página 31, página de número 31. Tribunal de Cristo.
e bodas do Cordeiro. Vocês podem não acreditar o que eu vou dizer, tá? Mas como tem crente que acredita que o tribunal de Cristo é para condenação. É uma coisa assustadora. Eu conheço dezenas de pastores que, quando ouvem falar desse assunto, tremem na base. Não, você é condenado no tribunal de Cristo. Mas quem te disse isso? Né? E alguns entendem que vão existir duas condenações. Tribunal de Cristo é a primeira condenação. Trono branco é a segunda condenação. Que isso, meus irmãos? Misericórdia. Tribunal de Cristo, já vamos iniciar dizendo, não se trata de condenação. O trono branco, sim, este é a condenação. Mas o tribunal de Cristo é distribuição de recompensas, distribuição de galardões. Não tem nada a ver com condenação. Vamos então aqui a fazer a leitura dos textos, que são os textos chaves nas Escrituras Sagradas, ok? Que nos levam a ter luz, compreensão sobre o assunto. O primeiro texto é um texto um pouco extenso, mas ele explica, ele dá uma boa visão para compreendermos a importância e a abrangência do tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 10. Capítulo 5, do verso 1 ao 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Qual página da apostila? Falhou para mim. 31. Estamos aí na página 31, 31 da nossa apostila. Todos estão me ouvindo, né? Acredito que a irmã Ana Lu está tendo um picotado, né, na conexão dela, então eu quero ter certeza que todos estão me ouvindo. Quando alguém não estiver me ouvindo devido ao probleminha da sua conexão, peça-me que eu repita, por favor, porque fica chato, né? Tá todo mundo me ouvindo, 1, 2 ou 3 não estão me ouvindo corretamente. Vamos lá, então. Na apostila, página 31, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, está aí no texto, está aí na apostila, já reproduzi o texto para facilitar. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Versículo 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, meio do corpo, ou bem ou mal. Apocalipse, capítulo 19. E disse-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, esse texto de Apocalipse está fazendo menção às bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 25, versículo 10. Aí na apostila nós lemos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam... Perdão, Mateus, obrigado.
Estou com o Apocalipse hoje o dia inteiro, né? Porque eu passei hoje fazendo uma revisão de vários textos do Apocalipse, e o Apocalipse não desgruda da minha mente, é um negócio impressionante. Acho que hoje eu devo ter falado Apocalipse mais de 10 vezes. É o problema da minha memória, né? Não tão jovem como a de vocês, né? Já está gasta. Mateus 25:10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Na sequência dos eventos escatológicos, 2 deles, subsequentes ao arrebatamento da igreja, acontecerão no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos na terra depois do arrebatamento da igreja acontecem durante a grande tribulação. Nesta lição, trataremos especialmente sobre o tribunal de Cristo, período de julgamento das obras dos santos arrebatados para a presença de Cristo. Então, estamos introduzindo essa temática já entendendo que o tribunal de Cristo, sob hipótese nenhuma, é para condenação. Ao contrário, é para distribuição de recompensas. Vamos lá. O que é o tribunal de Cristo? Página 32. O apóstolo Paulo descreve em 1 de Coríntios 3, 9 a 15, o cristão como um construtor que usa vários tipos de materiais numa construção. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que usará para construir sua obra. Paulo adverte: cada um veja como edifica. A construção do cristão precisa ser feita sobre um fundamento eficaz e correto, e com materiais de qualidade que deem sustentação à sua vida espiritual. 2 palavras distintas na língua original do Novo Testamento esclarecem bem o sentido da palavra tribunal. Criterion, conforme está em Tiago 2,16, e 1 de Coríntios 6,2,4, e bimá ou bema, encontrada em 2 de Coríntios 5,10. Neemias 8,4 tem uma palavra hebraica bem parecida, tem o mesmo sentido. O termo criterion significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, ou seja, a regra pela qual alguém julga ou o lugar onde se faz um juízo. O tribunal de um juiz ou de juízes. O termo bema ou bimá comumente significa uma plataforma ou um banco de assento, onde o juiz julga. Havia naqueles tempos tribunais militares e também o tribunal bimá ou assento da recompensa, especialmente utilizado nos Jogos Gregos de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Essa é a razão, não é, que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão tribunal, não é, para trazer à mente uma realidade que ele, embora romano, né, de cidadania romana, ele estava inserido numa cultura grega, ou seja, os romanos foram fortemente influenciados pela cultura grega por muitos e muitos séculos. Vamos entender agora os aspectos gerais do tribunal de Cristo, já que estamos entendendo que não é para condenação, senão para recompensas. Vamos entender as participações ou os elementos ou os aspectos gerais desse tribunal. Primeiro, o tempo. Segundo lugar. Terceiro, os julgados. E quarto, o juiz. Vamos, então, compreender cada um desses aspectos. Número 1, o tempo. É lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Não. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado, depois do arrebatamento da igreja. Então, vamos deixar isso bem claro. O tribunal de Cristo só se dará depois do arrebatamento da igreja. Isso quer dizer o seguinte: nós, os que tivermos vivos, receberemos o corpo glorificado, subiremos. Os justos mortos ressuscitarão em um semelhante corpo glorificado e também subirão. Então, esses 2 tipos de cristãos,
justos ressuscitados, glorificados, e vivos, glorificados, subiremos, e aí adentraremos o céu, e o primeiro evento que acontecerá após a chegada dos glorificados no céu será o tribunal de Cristo. Na terra, no tempo humano, no tempo cronos, no tempo terrestre, começará então a tribulação. Então, o tempo, repito, não tem nada a ver com o tempo da terra, porque lá em cima se conta o kairos, o tempo de Deus, enquanto aqui na terra o cronos, o tempo do homem. O tempo do homem serão 7 anos, que é o tempo exato da tribulação, que corresponderá a 2 eventos no céu, no kairos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, ou seja, nós vivos ou que eventualmente morramos e ressuscitemos, não vamos perceber a passagem do tempo humano, que bata na tecla, o tempo humano ele é só sentido e contado aqui na Terra, mas lá será como 2 momentos, 2 acontecimentos separados, 2 momentos. Nós não vamos sentir o movimento do tempo humano lá, não existe essa possibilidade. Quando regressarmos à Terra, no final da tribulação, para governarmos com Cristo no período de 1000 anos, aí muda o assunto. Aí voltamos a estar dentro da esfera do tempo humano. Oh, que interessante! Então, nós vamos ter essa experiência maravilhosa, né? Vamos experimentar o tempo divino, que é a eternidade, dentro dos 7 anos humanos, depois regressamos à Terra no milênio, e aí vamos experimentar de novo, já em corpo glorificado, a linha do tempo humano, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, com detalhe, não vamos envelhecer. Opa! Não vamos envelhecer, coisa boa, né? As irmãs contentes, né? Não vão estar mais preocupadas em usar tanta maquilagem, aquela coisa para tapar as rugas. Então a gente vai estar, nós não vamos, alguns não vão ficar mais calvos, né? Muitos preocupados, estou perdendo cabelo, não vai ter mais isso. O corpo vai estar glorificado, tá? Não vamos ter enfermidades, vamos estar com o corpo, não vai ficar envelhecendo, ficando branquinho o cabelo, nada disso, porque estaremos em um corpo incorruptível, imortal. Quem está entendendo isso, gente? Meu Deus, isso aí vai ser coisa boa. Como é que vai ficar, então, os meus cabelos brancos, ou se eu estiver careca? O mais importante é que o seu corpo será incorruptível. Se você tem cabelos brancos, com certeza não vai ter mais. Se você é calvo, alguém já me perguntou, pastor, será que o senhor vai voltar, com muito respeito, o senhor vai voltar a ter cabelo? Não me estou importando. Se vou voltar a ter cabelo ou mantenho a calvície, eu estou feliz pelo fato que eu já ganhei, né, em Cristo Jesus a imortalidade e a incorruptibilidade. São detalhezinhos, né? Que estando neste corpo, a gente não vai dar nem a mínima importância. Só o fato, gente, da gente estar na presença de Cristo com o corpo glorificado, eu vou estar me preocupando com detalhes, né? Eu quero é mais servir a Ele, adorá-lo, louvá-lo, é que vai ser o trabalho que nós cristãos vamos ter. Mas antes de nós voltarmos à Terra, antes de nós começarmos a governar com Jesus, nós passaremos por esse tribunal. O lugar, número 2. Não há texto específico de que declare o local, mas o contexto bíblico indica que uma vez a igreja arrebatada até as nuvens nos céus, a instalação de Cristo, perdão, a instalação do tribunal de Cristo, inevitavelmente terá de ser no céu, nas regiões celestes. Exatamente em que parte das regiões celestes não temos informação. Poderá ser no primeiro céu, poderá ser no segundo céu, poderá ser no terceiro céu, onde está o trono de Deus. Na Bíblia não dá detalhes. O que podemos informar com precisão e com convicção é que será no céu. Número 3, os julgados. Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal? Indubitavelmente, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. O texto que acabamos de ler, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 10, fala daqueles que lutam nesta vida
para alcançarem o privilégio de serem revestidos de uma habitação especial no céu. Não haverá discriminação nesse lugar, só entrarão os salvos, os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Eu sugiro que você coloque um highlight aí para ficar bem evidenciado, tá? Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Não vai ter condição, não será para condenar, será para avaliar e recompensar o que fizemos em prol de Cristo enquanto aqui passamos pela terra. Número 4, juiz. Quem será o juiz do tribunal de Cristo? Alguns especulam, o Pai. Não, Jesus. O texto mesmo nos deixa claro. O apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus. O próprio Jesus falou que todo juiz é colocado nas mãos do Filho. Faz parte da exaltação de Cristo depois de sua conquista no Calvário, receber do Pai toda a autoridade e poder para julgar, ok? Então, esses são os aspectos gerais para entendermos o que exatamente vai estar fazendo o participante do Tribunal de Cristo. Já temos ideia do tempo, ok? Do lugar, quem serão os julgados e o juiz. Até aqui está claro? Está bem entendido? Perfeito. Agora, como vai funcionar? O funcionamento. Como procederá? Isso aqui dá um nó na cabeça de muita gente. E olha, se você vai no YouTube e busca explicações equilibradas sobre o Tribunal de Cristo, você se assusta, você vai ouvir de tudo. Então, a gente está aqui apresentando a visão bíblica mais aproximada da verdade, da realidade, tá? A gente não é perfeito em nada, em colocar afirmações 100%, mas a gente está batalhando para se aproximar ao máximo dos 100% quanto às afirmações, porque a escatologia, como vocês já observaram, é uma matéria muito complexa. A forma do exame. É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. No momento que eu e você, meus irmãos, cheguemos no céu, já estamos salvos. Não tem essa de chegar no céu, não é? De alguém dizer, o anjo vai dar um pontapé no traseiro e vai enviar para a terra. Já vi absurdos dessa natureza, né? Que o camarada lá no céu vai ser avaliado, se não for aprovado, o anjo aí, dá um pontapé no traseiro e mandar de volta para a terra. Cuidado, são fábulas, são fantasias. E creia ou não, tem muito crente crendo nisso. Muito crente crendo nisso. Então, está bem claro. Pastor, Sim. e aquela passagem que fala assim, que estarão com Jesus e seu será no trono branco, apartados de mim. Que seria o contexto daquele versículo? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós vamos chegar lá, Profetizei. nós vamos chegar lá. Isso é importante, mas não tem nada a ver com o trono branco, tá? Aquilo ali é um outro contexto que convém termos cuidado para não fazermos. E também não pode ser o tribunal de Cristo, porque não vai expulsar ninguém. Não. Isso é um outro contexto que a gente vai trabalhar praticamente no finalzinho, se der tempo a gente vai colocar. Eu não entrei ainda nessa abordagem, porque ele não está seguindo dentro da temática que nós estamos colocando, mas a gente, havendo um tempinho hoje, senão eu vou postar para ajudar o irmão Elton e a maioria de vocês a entenderem qual é a abordagem, o contexto dessa parte que ele menciona, que é Mateus, capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Vamos lá. Forma de exame, já falamos. É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não, porque quem chega lá já está salvo. A salvação do crente implica no ato especial da misericórdia divina, mediante a aceitação da obra expiatória de Cristo e a sua manutenção enquanto ele estiver neste mundo. Todo crente está livre do juízo, escutem isso e quiser colocar o highlightzinho, é importante. Todo crente está livre do juízo se permanecer fiel até o fim. Não existe essa, como muitos batem na tecla, salvação não se perde. Sim,
se perde. A Bíblia ela é muito constante em dizer isto. O que perseverar até o fim será salvo. Salvação se perde. Mas e Calvino? Calvino se equivocou. Como tantos homens de Deus, entende? Como Armínio, né? Se equivocou, Savonarola, tantos homens de Deus. Lutero, acredite ou não, Lutero se enganou, se equivocou em muitas abordagens que não tinha apoio 100% bíblico, né? Porque para você fazer afirmações doutrinárias, você tem que ter o apoio de 2 a 3 versículos ou mais, entende? E Calvino é especialista em trabalhar com textos isolados. Se algum de vocês tiver interesse em saber por que Calvino bateu tanto com essa tecla, salvo uma vez, salvo para sempre, eu não vou ter problema, vou ter o prazer de mandar para vocês uma sequência de slides para vocês entenderem o que levou a Calvino bater tão pesado nessa tecla e convencer mais um terço, em torno de um terço do mundo evangélico com respeito à doutrina da predestinação, porque existe a predestinação bíblica que depende da nossa escolha. E tem a predestinação calvinista, que não depende da nossa escolha, né? Calvino, então, entende que a predestinação é um ato de Deus, não é um ato nosso. Ou já a Bíblia nos ensina que a predestinação é, ao mesmo tempo, um ato de Deus e um ato nosso, ou seja, é em comum acordo. Deus quer que todos, entendam isso aqui, sejam salvos. Esse é o desejo. E ele expressa isso com todas as letras em vários versículos das Escrituras Sagradas. Ele quer, é o desejo de Deus, que todos venham à salvação. Mas todos querem? Todos escolheram pela salvação? Não. Deus vai pegar no pescoço e apertar o camarada, você tem que ser salvo? Não, porque do contrário, Deus estaria anulando no homem ao exercício da sua imagem, não é? Não, Calvino não acredita no livre-arbítrio. Irmão Elton, existem milhões de servos de Deus na face da terra, dentre eles muitos presbiterianos, muitos metodistas tradicionais, muitos batistas tradicionais que não creem no livre-arbítrio. Não. Eles afirmam que o que Calvino falou está falado, mas aí tem um problema. Se o irmão que depois quiser, eu posso postar no seu privado, ou se alguém do grupo tiver interesse, eu posso postar no grupo, os textos que Calvino usou isoladamente. E olha, é um negócio sério. É tudo isolado. E vai trabalhando e convencendo. Só que, irmãos, nenhuma doutrina bíblica pode ser afirmada em cima de textos isolados. Tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter mais de 3, para nós fazermos afirmações. Mas o mais estranho que tanto os presbiterianos, batistas e luteranos, né, também, eles criaram o seu próprio sistema de interpretação, e isso é perigoso, isso é preocupante, isso é anular, não é, o que Deus fez lá no Éden. Vamos partir de um princípio, eu não quero me estender nessa parte para a gente não perder tempo, para não avançarmos nessa parte do tribunal. Vocês pararam para pensar qual a razão que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Alguém já parou para pensar? Alguém já se perguntou? Deus criou todas as árvores, todos os frutos, entenderam? Aí, de repente, para Deus, vem cá. De todos os frutos e árvores do jardim, livremente podereis comer. Mas vocês estão vendo essa aqui, ó? Isso aí. O dia que vocês comerem do fruto desta árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Alguém se perguntou por que Deus deu esse alerta para Adão e Eva? Alguém pode me responder? Um de vocês pode abrir o áudio e me responder. Tem que ter razão. Para eles terem liberdade de escolha. Mas por quê? Qual o problema da liberdade de escolha? Para que eles... Nosso irmão Gil responde. Para que eles tivessem a liberdade de escolha. Liberdade de escolher o quê? Vamos lá. Papai Noel e Santa Claus?
Verde e amarelo. Alguma coisa eles tinham que escolher. O que eles tinham que escolher? Escolher obedecer. Olha que a irmã Bernadette respondendo. Ao homem e à mulher foi dado o direito de obedecer ou desobedecer. Agora, vamos entender aqui. Por que obedecer e desobedecer? Porque o mal já estava no planeta Terra. Entenda isso aqui. O mal já estava no planeta Terra. O primeiro pecado a entrar no universo é o pecado da rebeldia, através de Lúcifer. Então, Lúcifer se rebeliou, caiu da presença de Deus, perdeu o seu poder de estar na presença de Deus como querubim ungido, perdeu o seu trono na terra. Tudo isso aprendemos quando estudamos o capítulo 28 de Ezequiel e o capítulo 14 do livro do profeta Isaías. Então, o primeiro pecado a entrar no universo foi o da rebeldia. E o primeiro pecado a entrar no seio da raça humana foi a desobediência. Se quiser anotar, vale a pena isso. Então, Deus já sabia que o mal estava presente. E Deus, que ama tanto o homem, tanto o ser humano, pensou consigo: eu não vou permitir com que o homem viva a eternidade em pecado. Então eu vou dar ao homem o direito de escolher. Quer obedecer? Maravilha. Não quer obedecer? Vai pagar as consequências, vai colher as consequências. Então Deus se viu na necessidade de colocar um objeto. Poderia ser até uma mão, poderia ser uma melancia, poderia ser um alimento qualquer, mas Deus achou por bem colocar um fruto na frente do primeiro casal para que eles fossem testados quanto à obediência. Não era muito. Por quê? Porque eles tinham todos os frutos de todas as árvores do jardim à disposição deles. Como estão me entendendo, gente? Como estão me entendendo? Eles tinham tudo. Tudo. Deus só queria aquela árvore, aquele fruto, uma atitude. Deus exigiu demais de Adão e Eva. Vamos pensar aqui, a grosso modo. Deus exigiu demais? Não. Só pediu uma coisa. No meio de tudo. Assim nós somos seres humanos. Deus dá tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. Aí Deus pede uma coisinha só. E é exatamente naquela coisinha que temos a tendência de negociar com Deus. Meu Deus, misericórdia. Porque nós temos uma tendência a nos afastar daquilo que Ele nos pede. É uma tendência, não temos como negar essa realidade. Tá? Mas é o que Deus pediu e, infelizmente, o homem não atendeu e, a partir do momento que ele não atendeu, pecou e trouxe as consequências que já sabemos. Tá? Então, eu vou postar no grupo as razões da predestinação. Por que Calvino colocou na cabeça algo que não tem enquadramento bíblico? Ainda que vocês vão ver. Ele usa uma sequência de versículos, mas eles não são encaixáveis dentro de si, são isolados. Aí é fácil. Eu posso pegar 20 versículos isoladamente e jogar como a predestinação, como algo somente da parte de Deus e que o livre-arbítrio simplesmente não existe. Tá bom? Quero deixar isso bem claro, porque isso causa ainda um pouquinho de problema. Irmão Gil, abra o seu áudio. Está fechado. No caso, o pastor, esse tipo de teologia seria muito usada em relação aos artistas que estão no mundo e da igreja. Se batizam, mas continuam praticando as mesmas coisas que antes e não arrependem. E no Sim, 100% caso, correto. aí, eles acreditam que somente o batismo tornaria eles salvos e não há arrependimento, não há mudança de vida, e só pelo fato de ser batizado, eles são salvos.
Exato, exato. É uma teologia liberal e conveniente, atende às conveniências, né? Não exige mudança de vida, não exige mudança de comportamento, não exige o novo nascimento, entende? Então é um evangelho que não confronta. Um evangelho que não confronta é normal, não é? Vai deixar você confortável. É o evangelho da autoajuda, não é? Não vou entrar em detalhes, não vou mencionar nomes por respeito e por ética, mas existe uma igreja no Texas, de um pastor X, tem muitos livros editados e publicados, ele tem mais de 7.000, parece que estou dizendo o nome dele, mas não vou dizer o nome dele, não. Tem mais de 7.000 membros só nessa igreja ali no Texas e mais de 1,5 milhão de membros em todos os Estados Unidos que seguem a ele fielmente, entende? Ele é da mesma linha calvinista, ele é dessa linha, salvo uma vez, salvo para sempre, trabalha muito com a questão de autoajuda. Não te preocupa, você veio aqui arrebentado, continue assim. Não é continuar assim, a pessoa entra arrebentada na igreja para sofrer transformação. O evangelho que não confronta o pecado para haver transformação não é evangelho, é conveniência, é autoajuda, é descargo de consciência. Mas acredite, irmão Gil, irmãos, tem milhões de evangélicos hoje, pastores, não é? No sentido de ganhar membresia, isso aqui, ó, isso, guarde isso aqui. Isso aqui aumenta a membresia, e aumentando a membresia, ó, aumenta isso aqui. E olha, os bolsos ficam cheios. E aí a igreja muda o nome para empresa, empresa somado à igreja. Já ouviram falar desse nome? Empresa. É triste, eu estou falando algo que a mim me dói falar, me entristece. Mas hoje o evangelho tem se tornado objeto de negócio, não por todos, graças a Deus. Temos um grupo de pessoas ainda muito sérias na face da terra, que estão sofrendo, derramando lágrimas, sendo objeto de zombaria, mas está valendo a pena? Claro que está valendo a pena, porque se manter fiel à fidelidade das Escrituras é a melhor coisa. Então, irmão Gil, infelizmente, as coisas estão aí, de mal a pior, e vão piorar ainda. E não se assuste se alguém chegar para o irmão e para a sua esposa e chamar vocês de antiquados, não é? De ultrapassados, não é? Vocês estão no tempo do onça, na velha guarda, vocês não evoluíram, não se assuste se alguém disser isso para vocês, porque isso faz parte do cenário escatológico, do esfriamento do amor de muitos cristãos. Mas vamos lá. Já falamos que todo crente está livre do juízo se permanecer até o fim. Então, o julgamento não se tratará da questão do pecado, de condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na vida do crente, por isso ele estará no céu. Quem está no céu, quem vai chegar lá no céu, serão o quê? Os vencedores. Guarde isso. Vai entrar lá em cima. Alô, vencedor. Alguém me falou esses dias, pastor, o que o senhor espera de ganhar de recompensa, de galardão lá no céu? Por que a perguntinha? Não, porque o senhor tem feito muita coisa. Corta o assunto, eu não tenho feito nada para Jesus. Não, pelo amor de Deus, se o senhor não tem feito nada, o que sobra para cortar um assunto aqui agora? Mas ele insistiu, não foi ao vivo, né? Foi numa conversa privada, ao telefone, e ele me deixou até um pouquinho desconcertado. Não, pastor, estamos entre nós. E estava no Viva Voz, estava minha esposa ouvindo. Como querendo dizer, ouça essa. Não, pastor, vamos lá. O que o senhor espera de ganhar de recompensa? Quer saber de coração? Chegar lá. Não, pastor, isso aí é de tabela. Não é de tabela coisa nenhuma. Para mim, a minha maior recompensa é chegar. E se eu ganhar alguma recompensa a mais, aí eu vou ficar assim, ó. Eu receber recompensa? Fala sério comigo? Não. Chegar para mim é tudo. Tudo. Eu sei que tem gente com os olhão desse tamanho. Lá no céu vou ter uma coroa desse tamanho. Lá no céu vou ter um galardão desse fardo. É um direito você pensar assim, tá? Mas a Bíblia, quando eu estudo esse assunto, como estamos estudando agora, me ajuda a visualizar. Peraí, chegar lá em cima já vai ser muita coisa. Diante do que passamos nesta terra,
diante de quem éramos quando éramos filhos da desobediência. Vamos parar para pensar. Chegar lá em cima vai ser uma big vitória. Alô? Quem concorda que chegar lá em cima vai ser uma big vitória? Meu Deus! Se você não achar que é uma big vitória, então acho que você está perdendo tempo no evangelho. Desculpe a franqueza. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não, irmãos. Por favor, sou até o pior de todos. Mas estou lutando, gente. Estou lutando. Em agosto agora, só Deus sabe, 54 anos que eu estou fazendo isso aqui. Para andar de pé, de cabeça erguida e dizendo, Senhor, me ajuda, porque está difícil. Estou caminhando 54 anos na tua presença, o negócio está apertado. Parece que eu vou desistir, parece que eu vou parar no meio do caminho, parece que eu vou chutar o balde. Mas quando a gente pensa que vai chutar o balde... Quando eu completei 40 anos de fé, Senhor, eu vou chutar o balde. 40 anos de servir, o negócio está estreito. Mas quando você pensa que vai chutar o balde, vem Jesus e diz para você, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim aconteceu comigo quando eu completei 45 anos. Senhor, eu vou chutar o balde, 45 anos servindo. Mas quando eu estou com aquela vontade de chutar o balde, o Espírito Santo vem, a minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu completei 50, veio de novo aquela vontade, vou chutar o balde. Mas de novo, Espírito Santo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quem somos nós para dizer, eu fiz, eu mereci, cheguei lá em cima? Não somos ninguém. Não somos ninguém. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Me perdoe, não estou aqui colocando desabafo. Quem acha que chegar lá em cima vai ter todo tipo de galardão, é o direito seu. Mas, para mim, o meu maior de todos é chegar. Cheguei, Jesus. Estou aqui. Se ele me disser que tem algo mais, é lucro. Aí eu vou ficar bem confuso, bem atônito, bem surpreso. Mas, glória a Deus, eu estou lutando muito, gente, para chegar lá. E eu acredito que vocês também estão fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E, às vezes, vontade de chutar o balde entre nós. Vamos ser sinceros? Não dá vontade? É igual a dor de barriga, dá e passa. Mas com a graça de Deus. Pastor Anderson, abra seu áudio. Falhou o áudio. Repete, por favor, quero ouvir essa revelação aí. Não está funcionando, pastor. Irmã Sabrina, coloca um som nesse áudio. Dá para escutar agora? Agora sim. Por isso que a Bíblia diz, mas vale chegar lá no céu sem um orelho. Falhou de novo, mas quando o homem solta a revelação, corta o som. Meu Deus, o que é isso? Mas Sabrina, ajuda, traduz aí essa revelação, está difícil. Oi? Fala de novo. Fala aí. Fala de novo. Eu falo por isso que a Bíblia diz assim que é mais fácil de chegar do que não chegar. Está falhando muito. Eu não sei, eu acho que o áudio não está chegando na direção do pastor Anderson. Qualquer uma de vocês, ou irmã Sabrina, ou... Fala. Tenta lá de novo. Agora sim. Por isso que a Bíblia diz que mais vale chegar lá no céu sem uma mão, mas chegar lá, né? Que a palavra Aí de Deus está. diz. Irmão, se eu tenho que chegar no céu sem cabeça, eu chego. Eu chego sem cabeça, mas chego. Se eu tenho que chegar sem a mão... Irmãos, não me assusta. Tanta gente vai chegar lá no céu porque as suas cabeças foram cortadas. Vão ser ressuscitados. Aqui perderam a cabeça, mas vão ser ressuscitados e vão chegar lá com cabeça e tudo. Perderam de alguma forma, né? A cabeça aqui na terra, a mão, entende? Não vale a gente perder várias coisas aqui nesta vida e chegar lá em cima completos. Todos entenderam então essa parte? Vamos lá, vamos avançar. Vamos lá. Número 2, os materiais da obra de cada crente. Obras não salva a ninguém. Está isso claro? Quem entende à luz da Bíblia que obras não salva ninguém? Obras não salvam. Tem crente que acha que sim. Acha, mas prova da Bíblia. Se obras têm poder de salvar alguém. Obras não salvam ninguém. Embora a Bíblia nos ensine o seguinte, a fé sem obras é o quê? Era o quê? Esqueci, gente. Branqueou minha mente. Morta. Volta. A fé sem obra. Mas o que isso exatamente quer nos dizer? Se a fé sem obras é morta, aonde Tiago chega
com essa declaração. Quer dizer o seguinte: se eu sou salvo, se eu sou a árvore plantada em Cristo Jesus, eu tenho que produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento, frutos de conversão. Oh, então a minha, as suas, nossas obras são frutos dignos de arrependimento. É prova que eu sou um convertido e não um convencido. Oh, anote aí, obras são frutos que mostram a nossa conversão. E tem muita gente que não tem fruto nenhum. Como é que pode provar que é convertido? Pode ser convencido. Aqui, ó, o convencimento é aqui. A conversão é na demonstração dessas obras, dessas atitudes, do comportamento. Irmãos, tem pessoas, tem cristãos que não têm comportamento de pessoa salva. Desculpe. Tem até obreiros, pastores, evangelistas, missionários. É salvo? Esses dias eu estava no mercado, não vou entrar em detalhes, ouvi em português alguém falando aquele palavrão cabeludo no planeta. Pai do céu, o que é isso? Não, que bom que eu não falei português. Daqui a pouco eu vejo, né, 3, 4 lá se ajuntando naquela irmãzinha que soltou aquele palavrão que arrepia o cabelo de qualquer um. Em missionária, tá nervosa hoje? Opa, missionária. Aí veio o esposo da missionária, veio o pastor, né? Se identificou como pastor, no mercado aqui chamado Publix. E eu quietinho à distância falei, tô indo embora. Que bom que eu não conheço. Mas foi assim uma cena bem constrangedora, muito constrangedora, mas muito. Ela xingou o caixa porque errou na hora de dar o troco. Eu era o 3º ou 4º na fila e ela mandou realmente o camarada, né? Falou em inglês ainda. Se ela falasse mesmo que ela falasse em português, o caixa não entender, estaria cometendo de igual maneira um erro. Mas falou em inglês, seu isso, aquilo. Uau! E aí depois, quando eu vi, né, 3, 4 pessoas se aglomerando, como querendo acalmá-la, começaram a falar em português. O que é isso, missionária? Está nervosa? Claro que eu estou nervosa. Eu falaria 2 vezes mais ainda. Aí eu fiquei desconfortável, saí da fila e esperei com que aquele tumulto passasse, entende? Então, irmãos, temos que ser muito cuidadosos. Eu sei que às vezes o sangue sobe, não é? A paciência parece que vai escapar dos nossos dedos, mas isso não me dá o direito, não é? Não me dá o direito de extravasar aquilo que eu quero ou que eu penso. Na verdade, vamos à Bíblia. Lucas 6,45. O que Jesus diz lá em Lucas 6,45? Ó, a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Se o meu coração está cheio de bondade, a boca vai falar bondade. Se meu coração está cheio de raiva, de ira, minha boca vai falar ira, ódio, ressentimento. Então, ó, tudo está aqui. E chega um momento que o coração não aguenta, transborda e sai pela boca. Aí aprendemos a olhar para nós mesmos, até que ponto somos convertidos. Eu sou ser humano, todos nós somos, ninguém aqui é anjo, todos nós somos convertidos, mas que Deus nos ajude a entendermos a importância de sermos convertidos, ou seja, termos obras, termos comportamento de cristão salvo em Cristo Jesus. Isso não quer dizer perfeição, porque estamos todos no mesmo barco, lutando e batalhando para nos parecer um pouquinho com Jesus Cristo. Mas vamos lá. A questão de obras. As nossas obras vão ser julgadas, as intenções das nossas obras, em função de que temos feito por Cristo. Abra lá comigo, 1ª carta aos Coríntios 3:12. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ok. Quantos materiais esse texto aqui nos traz? Tem vários materiais, tem uma quantidade de materiais aí. Quantos materiais este texto nos traz? Irmão Gil está lá. Vamos lá, alguém discorda? Alguém quer concordar? Quantos materiais? Quantos?
6. Procure não esquecer deles. Não é coincidência. O número 6 é o número do homem. Então está voltado esses materiais para o quê? Para o ser humano. Agora, o que muito nos chama a atenção são 3 e 3, de 2 grupos diferentes. Vamos lá na apostila e identificá-los. O apóstolo Paulo mencionou 6 diferentes materiais que, figurativamente, representam os elementos que empregamos na construção de nossa vida cristã. Os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os 3 primeiros são resistentes ao fogo do julgamento de Cristo. Agora vamos pensar aqui juntos. O ouro é um metal que resiste ao fogo de uma maneira extraordinária. A partir de 500 graus centígrados, ele começa a ser flexibilizado. A partir de 750 graus centígrados, ele derrete. A partir de 1000 graus, ele acaba, se desintegra. Olha só a resistência do ouro. Ao contrário, a prata começa a ser flexibilizada com 250 graus centígrados. Com 500, já começa a derreter, e com 750 desaparece. E algo parecido acontece com as pedras preciosas. Com 100 graus centígrados, as pedras preciosas já começam a se flexibilizar, com 180 a 200 derreterem, e não chegando a 250 já desaparece. Então nós vemos 3 materiais que resistem bastante ao fogo. E aí trouxe Paulo essa mesma figuração ou figura para as nossas obras. Os 3 primeiros, como já falei, são resistentes ao fogo do julgamento de Cristo, mas os 3 últimos são frágeis e não resistem ao juízo de fogo. Vai você ver na prática. Quando começa um incêndio, qual é o material que mais resiste entre os 3? A madeira. Claro, ela pega fogo, ela perece, ela é destruída, mas entre os 3, a madeira é que mais resiste ao fogo. Se você vê feno, está ali, mas ele é rapidamente absorvido pelo fogo. A palha, então, nem se fala. Se um monte de palha chegar a durar 6, 7 minutos, é muito. Daí a frase, fulano é fogo de palha, porque é muito rápido para se queimar, né? É como alguém diz, cuidado com os avivamentos, fogo de palha, porque vem rápido e vai rápido também. Então vamos lá, vamos ver agora como funciona a prática desse julgamento na avaliação desses materiais. A obra de cada um será provada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 13, 14 e 15. Isso aqui é impressionante. Manifesta se tornará a obra de cada um. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esse fogo sairá da presença do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. É muito interessante, irmãos, as intenções que temos para fazer a obra de Deus. Deixa eu dar um exemplo muito comum. É muito comum que eu vou falar, pode chocar você um pouquinho, mas é muito comum. Digamos, é um exemplo, tá? Não sei aqui da vida de ninguém, pouco quero falar de situações que podem coincidir. Pastor, está sabendo da minha vida. Não, estou dando exemplos de forma muito respeitosa, sem saber detalhes da vida
pessoal dos irmãos, ainda que eu tenha uma comunhão com alguns de vocês pessoalmente, por telefone, mas eu sou muito cuidadoso no que tange a fazer exemplos online, para que não fique aquela ideia, ih, pastor, está falando de alguma coisa ligada à minha vida. Não, 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 não. Se o que falar coincidir com algum aspecto da sua vida pessoal, não deixa de ser uma mera coincidência, não é algo intencional ou proposital. Digamos que o irmão Elton é um obreiro que está numa igreja servindo 20 anos na obra do Senhor. Está lá batalhando, suando, se esforçando para fazer o melhor. Aí vem o irmão Gil, chega lá na igreja dele, receber o irmão Gil, irmã Rubiane como membro da nossa igreja, da nova igreja. Quem aí receber não? Irmão Gil, irmã Rubiane, amém, aquela alegria toda. Em 2 meses, irmão Gil está fazendo mais na igreja do irmão Elton do que o irmão Elton em 20 anos. A irmão Elton olha com um cantinho de olho. Esse caboclo chamado Gil Grijó está fazendo mais em 2 meses do que eu em 20 anos. Peraí, isso está certo não? Já sei o que vou fazer. Ele pensa que é o galo do terreno? Vou puxar o tapetinho dele. Vou fazer uma intriga com o meu pastor, uma intriga com o irmãozinho lá. Ó, irmãos, o Gil é uma criança, daqui a 2 meses. O que ele pensa que é? Veio aqui para conquistar o meu território que está aqui assentado. Irmãos, eu já ouvi isso da boca de obreiro. Parece que marca território é leão ou galo. O que é isso? Tem obreiro que marca território. Chega um e faz melhor do que ele, salve que sim puder. É uma guerra ministerial absurda, absurda. Espero que vocês nunca tenham tido essa experiência. Eu creio que é só acontecer isso comigo já, ao longo da minha existência ministerial, entendeu? Mas diga, isso aqui é tudo hipotético, gente. Tudo é um faz de conta, é um faz de conta. Aí vem o arrebatamento da igreja. Sobe o irmão Elton, sobe o irmão Gil Grijó, aí chegam os dois lá no céu, e o irmão Elton se assusta. Eu cheguei, caramba, eu fiz a vida do Gil um quadradinho na terra, fiz a vida dele impossível. Eu cheguei. O irmão vai se assustar. Uau! O irmão Gil feliz da vida. Ô, Elton, chegamos, né? Aí vem o tribunal de Cristo. Aí Jesus vai julgar os dois segundo as intenções que tiveram eles na terra em fazerem a obra do Senhor. As obras não levaram eles ao céu, porque não é as obras que traz a salvação, é a fé que eles tiveram no sacrifício de Jesus Cristo e o esforço que, foi tremendo, né, em santificar-se, em separar-se. Irmãos, se nós olharmos para a nossa imperfeição, ninguém vai chegar lá em cima. Ninguém. Se a gente for olhar pelo nosso esforço pessoal, embora temos que nos esforçar, porque a Bíblia diz, esforça-te, é o que a Bíblia diz, então vamos fazer a nossa parte. Não é? Se vamos fazer perfeita, esqueça-se que se você for depender da sua parte unicamente sua, lá em cima a gente não chega. Então a gente vai chegar, é por graça, é por misericórdia. Mas onde eu quero chegar? Na hora de distribuição do galardão, irmão Elton vai se surpreender. Ai, Jesus, só isso? Para o Gil, tu deste uma coroa enorme. E para mim, um palitinho queimado. Mas por que isso? Meu filho, aí Jesus vai mostrar o retratinho do irmão Elton que ele fez com o Gil na terra. Você fez a vida do meu servo impossível. Assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Não é para envergonhar, não, irmãos. Porque o sentido de vergonha e de humilhação lá no céu não vai existir. O que vai existir é o sentido de conscientização. Ei, Elton, você chegou aqui não é pelo que você fez. Porque se fosse baseado no que você fez com o meu servo Gil, nem você chegaria aqui. Nem chegaria aqui. Mas pela tua motivação em ter querendo dar a pernada no Gil, querer humilhá-lo, fazer intriga como tu fizeste, aqui o paletinho de fósforo queimado para você. E me agradeça que você chegou. E o Gil vai ficar feliz da vida. Jesus, eu não fiz nada demais, senão orar, jejuar, ler a tua palavra, estudar, fazer a minha parte, tratar bem o meu próximo, tratar bem o meu inimigo, o meu irmão, que às vezes eu pensava que era meu irmão, mas estava ali pensando em puxar o tapetinho do meu pé. Aí o Gil vai ter
aquela surpresa. Assim vai ser o tribunal de Cristo. Gente, vai ser uma surpresa. Quem está pensando em chegar lá em cima sai abarrotado de coroas, vai ganhar um paletinho de fósforo queimado. Mas agradeça a Deus. Chegou. Chegou! E quem pensa que não vai ganhar nada? Surpresa, surprise! Vai ser tremendo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco no gráfico como a coisa vai funcionar. Deixa eu aqui avançar um pouquinho, olha só. O Tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida. As obras feitas com madeira, pena e falha serão manifestas naquele dia, e o galardão será consoante a avaliação divina. Os materiais de madeira, feno e palha são inflamáveis e perecíveis, por isso, tudo que for construído com eles não subsistirá. Inveja, sentimento de competição ministerial, raiva, ressentimento, ciúme, ódio. E tem crente que ainda vai conseguir chegar lá no céu com ódio. Mas antes de partir, Jesus vai limpar o coração. Senão, lá no céu não entra ódio. Olha que interessante isso. E diz mais aqui, ó, no número 4. O juízo que determinará a qualidade das obras feitas. 2 de Coríntios 5:10. Vamos ler esse texto, já lemos, mas não é demais voltarmos a lê-lo. 2 de Coríntios 5:10. O que importa é que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos lá. As obras praticadas pelo crente serão submetidas ao julgamento naquele dia, para se determinar se são boas ou más. A palavra mal, preste atenção, na língua grega, aparece como kakos ou poneros, tá? Aqui ficou juntinho, né? No que eu digitei como, era para separar como, separa cacos. Seria parecido com caco de telha, mas é K-A-K-O-S, cacos ou poneros. E ambas significam aquilo que é eticamente mal. Porém, a palavra poneros, além de denotar maldade, tem o sentido de se estar praticando alguma coisa de total inutilidade. Portanto, o que Paulo entendia como obras más era a prática de coisas sem utilidade alguma, feitas com materiais espiritualmente imprestáveis. Por exemplo, Efésios nos ajuda a remir o tempo, nos ensina, né, a entender a importância de remir o tempo. E quantos crentes hoje estão malgastando o seu tempo com coisas que não deveriam? Por exemplo, não é errado você ter rede social, não é errado você ter seu Facebook, não é errado ter o seu Instagram, não é errado ter o seu Twitter, não é errado você ter o seu YouTube, é errado você gastar horas a fio e atrapalhando até o seu desenvolvimento espiritual, ao invés de você dividir o seu tempo em ter um momento de oração, um momento de jejum, um momento de estudo da palavra, um momento de trabalho, um momento de convívio com a família. Todos os excessos são negativos e prejudiciais. Então, a má administração do tempo é o que nós vamos estudar na próxima matéria, mordomia, né? Está levando muita gente, né, a inverter os valores do reino de Deus, né? Prioridades, não é? Muitas pessoas colocam certas prioridades acima daquelas que Deus nos orienta na sua palavra. O que é prioridade na minha vida? Comer, dormir, beber, trabalhar. Isso são prioridades. Mas nós temos também as prioridades espirituais, e aí temos que ter cuidado com que as nossas prioridades humanas e seculares não entrem em choque com as nossas prioridades espirituais, porque do contrário vamos cometer um erro, né, de muitas das vezes colocarmos algumas prioridades em detrimento de outras que deveriam estar como número 1. Alguém está me entendendo, gente? Como é importante termos sabedoria de Deus para colocar as prioridades na ordem certa. Trabalhar, estudar, comer, dormir, ganhar dinheiro, é uma prioridade de vida? Claro que é. Mas e a vida espiritual? Como é que fica? Orar, jejuar, estudar a palavra, lê-la, separar-nos para Deus, não é também uma prioridade? Se somos servos de Deus, é. Então, aí é um grande desafio, é pegar o equilíbrio das prioridades espirituais com as seculares e colocá-las numa balança a ponto que haja o quê? Equilíbrio. Então, nós vamos ser julgados também por termos sido ou não sábios
na priorização do nosso tempo com o que é prioritário no secular e prioritário no espiritual. Virando a página. Exame final no tribunal de Cristo. No texto de 1 de Coríntios 3, 14 e 15, já lemos esse texto, está declarado que haverá 2 resultados finais do exame, e a prova do fogo, das obras manifestas, o recebimento e a perda da recompensa. Perda da recompensa. Esse fogo nada tem a ver com o fogo do Geena. Alô? Geena quer dizer o inferno final, o inferno definitivo, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Se quiser anotar, é importante, tá? Então, Geena é o inferno final e definitivo, é a segunda morte, é o lago de fogo e enxofre. Então, cuidado para não confundir esse fogo com o fogo do Geena. O fogo do tribunal de Cristo é a figura da luz que revela as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, as obras feitas por impulso carnal, para a ostentação da carne, não suportarão o calor do fogo de Deus. Por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas. Olha que coisa séria. Por mais bonito que eu faça para Deus, aliás, você tenta fazer para Deus, mas no fundo, você faz para aparecer, para ser aplaudido. Ou você acha que não existem pessoas que estão servindo a Deus para receberem aplausos, elogios, né? Elas querem ser ovacionadas, reconhecidas, mas Deus conhece, o coração de cada um, e até mesmo através de algumas atitudes fica estampado. Rapaz, aquele camarada ali está fazendo para aparecer. Tem os que nem disfarçam. Os que disfarçam, tudo bem. É difícil você saber, só Deus sabe do coração. Mas tem uns que não tem jeito, não disfarça nem na piscada, nem no piscar. Já está demonstrando abertamente, eu estou fazendo isso, é para ser aplaudido, é para ser reconhecido, é para aparecer. Aí eu me lembro, de João Batista, quando disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E como é difícil, para alguns de nós, não todos, graças a Deus, mas alguns de nós, seres humanos, entendemos essa verdade bíblica, Romanos 11:36 nos ensina, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu e você temos, vem dele, vem por ele e é para ele. Se eu trabalho, se eu me esforço, se eu tenho alguma recompensa ou algum aplauso ou reconhecimento, vem dele, é por ele e é para ele. Se o irmão Gil tira 100 direto com a irmã Robiane, estão felizes da vida, claro, mas eles param para pensar, ei, amor, isso é tudo dele, é tudo por ele e é tudo para ele. Mas às vezes nós, seres humanos, queremos roubar o mérito, queremos roubar a glória que não nos pertence. Essa é a parte mais difícil de nós, seres humanos. Não é à toa que a Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe ou vigie, tem uma outra tradução, para que não caia. É muito fácil nós cairmos da graça de Deus, basta pararmos de vigiar. Aliás, basta começarmos a olhar para nós mesmos. Enquanto estamos olhando para Cristo, Cristo continuará nos usando. Mas no momento que eu e você pararmos de olhar para Cristo e começarmos a olhar para nós, aí vamos naufragar. Anote aí o princípio de Lúcifer e o princípio de Pedro. Lúcifer começou a olhar para si. Quando se deu conta que era lindo, que era bonito, que era o cara. Eu sou o querubim da guarda. Eu sou o cara, eu posso. Quando ele começou a olhar para si mesmo, ele começou a pensar, vou tirar meu trono da terra, vou colocar lá no céu, subirei acima do Altíssimo, serei mais do que ele. Pedro. Por que o princípio de Pedro? Pedro estava no meio de uma tempestade, Jesus aparece caminhando no mar da Galileia. Pedro, cheio de fé, se és tu, Senhor, manda-me vir contigo. Vem, disse o Senhor Jesus. Lá foi o Pedrão, passinho para cá,
um pra cima, um pra lá. Quem de vocês viu o episódio número 8 do Chosen, Season 3, o Pedrão caminhando nas águas? Foi bonita aquela cena, gente. Foi bonita aquela cena, rapaz. Eu fui às lágrimas. Minha mãe me deu vontade depois de dar uns tapas naquele homem. Não, me deu uma raiva. Minha esposa começou a gritar, mas esse infeliz, como é que ele faz uma dessa? Minha esposa ficou nervosa, gente. Se ela pudesse entrar na televisão e dar uns tapas debaixo da orelha de Pedro, ela faria isso. Porque o homem começou a caminhar. Vocês viram, né? Começou a caminhar, coisa mais linda. Daqui a pouco... Esse foi o problema de Pedro. Ele começou a olhar os lados. E não é o nosso problema. Deus está nos usando, não é verdade? Daqui a pouco você olha para si, olha para os lados e ó, começa a naufragar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nos ajude. Quanto mais Deus te use, coloque a sua visão grudadinha nele. E esqueça de olhar para os lados e, pior, para si próprio. Não estou querendo pregar, não, mas esse é um princípio espiritual sério demais. Que, eventualmente, um ou outro acaba se esquecendo. E no que acaba se esquecendo, sai da frente. Aí o negócio fica complicado. Por isso, Pastor, que muitos vão perder recompensa. Sim, alguém quer falar? Sim, por favor. Deixa eu perguntar ao senhor. Então, quando a pessoa, igual o senhor falou que ela, quando faz algo e quer ser reconhecido aqui por aplausos, em Mateus 6:2 fala, né? Mas que já recebeu seu galardão aqui na terra. Mas esse é o problema, irmã Meire. Os caras estão tão cegos espiritualmente que eles não conseguem nem enxergar a verdade desse texto. Porque se tivessem uma gotinha de luz de discernimento espiritual, iam discernir, iam entender o que está dentro desse versículo. E você acredita? Essas pessoas que querem isso aqui, quando leem esse texto, sabe o que elas dizem? Ah, isso é simbólico. É simbólico, é figurado, não serve para mim. Claro, porque não cai dentro da sua consciência. Estão tão cegos pela ambição de serem aplaudidos e reconhecidos que eles passam por cima daquele texto, entende? E, infelizmente, vão se dar conta lá no final, né? E, graças a Deus, se chegam ao céu. Graças a Deus, se chegarem ao céu. E aí, lá no céu, a ficha vai cair. Opa! Eu não cheguei aqui por meus méritos pessoais. Eu cheguei aqui por graça, por misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aí tem aquela coisinha que eu acredito que a maioria de vocês estão acostumados, eu digo acostumados porque se ouve demais isso nas igrejas, e eu não sei por quê. Desculpe, isso aqui não é uma crítica, é só uma observação. Pastores de púlpito, você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. Mas onde está escrito isso? Aonde eu vejo Jesus dizendo isso para os discípulos? Vocês merecem, meus discípulos. Pensa num grupo de homens que fez isso aqui, ó. Ralaram para fazer a obra do Senhor. Houve algum momento que Jesus disse, você merece, Pedro. Bem feito. Você merece, Natanael. Maravilha. Acredito que Jesus elogiou os discípulos, agradecendo o seu esforço, o seu empenho, mas eu não vejo Jesus, em momento nenhum, dizer para eles, vocês merecem. Muito menos eu vejo Paulo. Alguém de vocês já leu Paulo dizendo para Barnabé, você merece, Barnabé. Você merece, Timóteo. Timóteo era o discípulo de grande intimidade para com Paulo, e ali ele tinha todos os motivos do mundo, nas duas cartas que ele se dirigiu a Paulo, dizendo, você merece, Timóteo. Irmãos, está lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você, e eu falo com muito respeito, ouvir algum pastor ou líder de púlpito ou numa reunião de obreiros usar essa frase, você merece, minha irmã, ele desconhece a Bíblia. Ou ele desconhece o que é a graça de Deus. E é triste porque, como cristão, não podemos jamais desconhecer esse elemento tão importante chamado graça de Deus, favor imerecível. É pela graça que chegaremos lá em cima. É pela graça que somos habitação hoje do Espírito Santo. É pela graça que Ele perdoa os nossos pecados. É pela graça que Ele perdoa os nossos pecados ainda, aqueles do futuro. É pela graça de Deus que eu e você, ó, podemos respirar. Ei, alguém está podendo respirar aí bem?
Ih, pastor, eu estou todo entupido, peguei um resfriado, estou com uma rinite, estou com uma alergia. Mas você tem algum aparelho aí agarradinho no seu corpo, nos seus pulmões? Você está com alguma máscara para lhe ajudar a respirar? Não, irmãos. Nós somos privilegiados que podemos respirar. E por que estamos respirando? É porque estou me cuidando bem, estou tomando vitamina D, estou fazendo... Amém! Mas tudo é decorrente o quê? Graça de Deus. Quantos de vocês acordaram hoje? Alô? Talvez alguns estão ainda quase dormindo e estão com dificuldade de dizer que estão acordados. Tudo por graça, gente. É por graça. Pastor, você não imagina o meu dia de hoje. Meu dia de hoje, meu Deus, hoje tive vontade de chutar o baldão e nem aparecer aqui na aula de hoje. Eu sei, não preciso falar não. Tem uns aqui hoje que acordaram, passaram aquele dia e chegou umas 2 horas atrás, vou chutar hoje o baldão. Mas você não chutou, você está aqui. É pela graça de Deus. Pela graça que estamos aqui, firmes, fortes, balançando para a esquerda, balançando para a direita. Alguns vão dizer, aquele meu irmão ali não tem uma gota de problema. É só um exemplo, por favor. Se eu estou profetizando, não sei. Irmão Elton está lá, sempre sorrindo, sempre com um sorriso cruzando a esfera do rosto dele, né? Aí o irmão Elton, eles não sabem de nada. O que é que eu estou passando? O que é que eu estou vivendo? Não sabem de nada. Estamos aqui todos, irmãos. É pela graça de Deus. Amém? Vamos fechar isso aqui? Dedo de recompensa. Que Deus nos ajude a não perdermos a recompensa. 10 minutos, já terminamos a aula. Obtenção da recompensa. As obras praticadas com materiais indestrutíveis na prova do fogo serão dignas da recompensa final. O Novo Testamento apresenta várias recompensas, mas destaca algumas relativas às atividades especiais. O próprio Senhor Jesus, juiz desse tribunal, é quem fará as entregas dos prêmios, galardões e recompensas. Ele declara a João na ilha de Patmos, dizendo: meu galardão está comigo a dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. O apóstolo Paulo declara também que todo crente receberá o seu louvor e elogio da parte de Deus. Melhor, então, irmãos, recebermos louvor e elogio da parte de Deus do que da parte dos homens. Estou dizendo que você não deva menosprezar o elogio do homem. Se veio o elogio, amém. Baixa a cabeça e diga, é teu a honra, a glória e o louvor, é teu. Mas tem gente que está ali, até quando? Quando é que meu pastor vai me elogiar? Quando é que o meu dirigente vai me elogiar? Peraí, eu estou fazendo, estou me estrebuchando, estou me fazendo das tripas do coração. Esse homem não diz nada, o que é isso? Vai com calma. A recompensa mais legítima e mais linda deve ser esperada lá de cima. Se aqui de baixo vem alguma coisa, glória a Deus e diga, é teu, Senhor. Estão te elogiando, estão te aplaudindo, o aplauso é teu, o elogio é teu, não fica nada para mim. No dia que você começar a segurar, a coisa vai começar a ficar difícil para o teu lado. Obtenção da recompensa, já falamos, tipos de recompensas. O Novo Testamento usa uma linguagem especial dos tempos do primeiro século, da era cristã, relativa ao tempo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Havia coroas de vários materiais, representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. Eu fico com o pé atrás quando alguém me diz, pastor, eu tive um sonho. Pois não. Eu sonhei com a coroa. Oh, que lindo! Como é que ela era? Tinha o primeiro andar, tinha um segundo andar. Sério? Parou por aí? Não, continua no terceiro e no quarto. Peraí. Uma coroa de 4 andares, era uma em cima da outra. Parecia aquela coroa do copeiro do Antigo Egito ou de Carmen Miranda. Não. Aí tem algo errado. Aí não é revelação de Deus, porque não tem encaixe bíblico. É uma coisa da carne, é uma coisa da imaginação. Tem pessoas que dizem, tive um sonho de uma coroa do tamanho de uma pérola enorme, parecia uma bola. Que isso? Sabe o que é isso, irmãos? É o sentimento de grandeza e de desconhecimento bíblico que fazem com que as pessoas manipulem a boa-fé de outros, trazendo sonhos, até acredito que estão tendo esse tipo de sonhos, mas não são sonhos de Deus, não tem a revelação de Deus, porque se tivesse, teria o quê? Um encaixe bíblico. E Deus nunca vai dar algo
que seja exorbitante e sensacionalista. Anotem aí, Deus nunca vai dar algo exorbitante, sensacionalista, para glorificar ao homem, mas para glorificar a ele. E em alguns casos, é evidente que não vamos ter uma interpretação automática, mas nós vamos ter uma percepção que aquele sonho não tem um enquadramento, um encaixe bíblico. Vamos ver, então, lá no gráfico da página 34, e com isso a gente vai fechar nossa matéria, não temos como avançar, eu já sabia dessa situação do dia de hoje. O Tribunal de Cristo. Olha só, todo o resumo do Tribunal de Cristo também está lá nos slides, está aqui nesse gráfico da página 34. Após o arrebatamento, a igreja se encontra com Cristo, né? O encontro de Cristo com a igreja. Aí passa para o tribunal lá no céu. Os crentes serão julgados por suas obras. Os textos já lemos e mencionamos. Aí as obras vão ser julgadas na qualidade de perecíveis e imperecíveis. Ouro, prata, pedras preciosas, imperecíveis e que melhor resistem ao fogo. Madeira, feno e palha, as que menos resistem. Aí temos 5 tipos de coroas. Alô, não serão além dessas 5 coroas. Estas são as coroas bíblicas. Coroa incorruptível, coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa de gozo. Muitos crentes só terão 1 ou 2 ou 3. Agora as 4 tem que passar por um crivo. Mas o bom de tudo é que dessas 5, escute, uma delas já é de tabela quando chegarmos lá em cima. Adivinha qual? Dessas 5, a família Ramalho está ali. O vencedor. Oh, glória a Deus, Angelina é a porta-voz dessa família. Parece que ela tem uma vozinha fraquinha, que nada, quando ela abre o bocão dela, vencedor. Ela vai longe. Vencedor, gente, anote aí. Essa coroa é nossa por tabela. Chegamos lá, pum. Quem chega lá em cima serão os vencedores. Não sendo vencedor, pode até procurar. Cadê o fulano? Não chegou, não foi o vencedor. Alguém me perguntou, e os crentes que ficarem para a tribulação, como é que vai ser a situação deles? Eles vão ganhar galardão em algum momento? Não, em nenhum momento. Eles serão os mártires da tribulação. Então terão que lutar para permanecerem fiéis a Cristo. Não receberem a marca da besta, nem na mão, nem na testa, e nem adorarem a besta e a sua imagem. Aí vão ser mortos por amor a Cristo, se assim não o negarem a Ele. Antes do milênio, finzinho da tribulação, eles vão ressuscitar, mas não terão galardão. Mas e aí? Vão ressuscitar, já é um galardão. Ressuscitaram para a vida eterna. Angelina. Ô, pastor, Solta, por favor. os 44 mil, eles vão receber o galardão ou não? Olhando pelas escrituras, não, porque eles não vão morrer. Os 144 mil serão os judeus que vão pregar o evangelho do reino na segunda parte da tribulação. O anticristo vai desencadear, né, uma perseguição para matá-los. Lembra-se que nós falamos por alto? Não deu tempo para entrarmos nessa temática. E eles vão fugir para o deserto, né, o que diz lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Eles vão fugir para o deserto, para um lugar que Deus já tem guardado, reservado, é a cidade de Petra, ou a cidade de Selá, de acordo com Isaías capítulo 16, do versículo 1 ao 5. E aí os 144 mil terão a proteção completa de Deus. Então eles não serão mortos. Consequentemente, eles não receberão galardão. Mas já adianto, eles já têm algo que, se a gente for colocar na balança, ele vale mais do que um galardão. Eles já têm as suas testas marcadas com o selo do Cordeiro. Eles estão vivos hoje na terra, estão ali em Israel,
já têm consciência da sua função, da sua missão. Isso é fantástico, gente. Eles já estão vivos, já estão todos reunidos em Israel, só aguardando o momento que eles vão entrar em campo, ou seja, depois que a igreja se retirar da terra e depois que sejam fechados os primeiros 3 anos e meio da tribulação, aí eles se manifestarão pregando o evangelho do reino. Então, olhando por este lado, eles hoje são mais bem-aventurados em certas instâncias do que nós, né? Nós estamos aí lutando para ter o galardão, mas os 144 mil já têm o selo e já sabem a função que eles vão cumprir, já sabem que não vão ser mortos, vão sofrer uma perseguição doida, né? Vão fugir todos eles assim, dentro do deserto do Negev, até chegarem a Petra, e chegando lá eles vão se refugiar naquela construção maravilhosa, né, que eu já coloquei no slide, né, que é um templo construído na rocha basalto, né, no coral alaranjado, e ali eles vão desfrutar da proteção do Todo-Poderoso contra a dura perseguição que o anticristo estará deflagrando contra eles. Vamos fechar, então, a explicação das coroas. Coroa da vitória, ou também conhecida como coroa incorruptível. A vida cristã se constitui numa batalha espiritual contra 3 inimigos terríveis, a carne, o mundo e o diabo. Essa coroa é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Então, chegamos lá no céu, já teremos a coroa incorruptível ou a coroa da vitória, que é a coroa do vencedor. Depois a coroa de gozo. 1 de Tessalonicenses 2,19 e Filipenses 4,1. A palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. Uma das atividades cristãs que mais satisfaz o coração do crente é o ganhar almas. Isso é praticar o evangelismo pessoal e ganhar pessoas para o reino de Deus. Na busca do gozo desta vida, nada é comparável de salvar almas para Cristo, livrando-as da perdição eterna. Por isso, quem ganha almas é sábio. Então, a coroa de gozo é para o ganhador de almas. Se você é um ganhador de almas, pode acreditar que esta coroa será sua, lá no céu. Depois, a coroa da justiça é o prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. Então, a coroa da justiça é para os amantes da vinda do Senhor Jesus. Depois, a coroa de glória. Certos eruditos da Bíblia entendem que essa coroa é o galardão dos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra, sem esperança material. Os pastores, obreiros que trabalham sem esperar reconhecimento ou devolução material, esses são candidatos à coroa de glória. Então, e a coroa da vida, né, é para os mártires. Está aqui, ó. Não se trata da simples vida que temos aqui. Essa coroa é um prêmio especial que implica a conquista de um tipo de vida superior à vida terrena, uma simples vida espiritual, como tem os anjos e a modalidade da vida conquistada mediante a obra expiatória de Cristo Jesus, a vida eterna. É o galardão da fidelidade do crente. Então, a coroa da vida é para os que morrem ou morrerem como mártires em favor do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fechando, resumindo, essa é a visão do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? É o encontro da Igreja de Cristo depois do tribunal, que será celebrado a maior de todas as ceias do Senhor. A maior ceia do Senhor, que vai ser celebrada com todas as épocas, vai ser assim, ali no céu, com as bodas do Cordeiro. Então, diante disso, nós fechamos a nossa matéria de escatologia. Deixo para vocês fazerem leitura, né, do restante do conteúdo. Foi impossível, mas nós chegamos a uma boa quantidade da temática, né, com 10 aulas, mas agora temos que fechar por aqui. Não se esqueçam, né, está aqui gravado, caso alguém se esqueça, dia 28 é a data para você fazer um envio, ou pelo meu e-mail, ou pelo WhatsApp, das perguntas. Só as respostas, numerando-as, você vai passar. Se você ainda não conseguir, até o dia 28 de fevereiro, passar as respostas do questionário, até o dia 10
de março. Entendido, gente? Até o dia 10 de março. Faça o possível para não passar o dia 10. Aí eu, infelizmente, não terei como aceitar mais e aí poderá você ficar sem a nota. Vamos terminar então a nossa aula. Quero agradecer o esforço de cada um de vocês, o empenho, a batalha que cada um de vocês tiveram, né, ao longo desse período. Próxima terça-feira, né, começaremos a nossa nova matéria. Irmão Gil, tem algo a dizer? Por favor, façam. O pastor, só tem uma questão aqui que passou aqui um pouquinho e eu queria ter perguntado e não perguntei. Todos esses materiais perecíveis e imperecíveis, os três primeiros perecíveis e os três imperecíveis, existe diferença entre eles ou é a mesma coisa, os três perecíveis e os três imperecíveis? Olhe com atenção o gráfico, saiu o gráfico, né? O mais imperecível, o mais resistente é o ouro, concorda comigo? Então, o ouro é o que mais resiste ao fogo. Depois, o mais resistente é a prata. E o terceiro mais resistente são as pedras preciosas. Já do outro lado, os menos resistentes ao fogo. Madeira é que ainda resiste um pouco melhor ao fogo, concorda? Depois é o feno. E depois a palha, que não resiste quase nada, desaparece muito rápido. É nesse sentido que a Bíblia quer nos ajudar a entender o que mais resistem ao fogo e os que menos resistem ao fogo nesta exata ordem, né? Que vai decrescendo, caindo. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Perfeito? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Está tudo esclarecido? Maravilha. Mordomia cristã é a próxima matéria, despacha as apostilas amanhã. Desse grupo aqui, só a irmã Vanessa Carvalho está se despedindo de nós. Tá? Ela já não estará mais conosco, porque ela já está fechando, né, o ciclo do curso básico em teologia, né? É um pouco normal, que alguns começaram lá atrás e já estão em processo de fechamento. Em março, 18 de março, teremos a segunda formatura da Academia Bíblica Berean em Danbury, Connecticut, e no mês de novembro, né, acredito que alguns de vocês já estariam aptos, devido que já terão eliminado várias matérias e fechando o curso básico, e aí estarão participando de uma formatura no mês de novembro no estado de Connecticut. Sempre teremos duas formaturas, uma em março e outra em novembro, sempre entre os dois estados, né? Uma vez no estado de Connecticut, outra em Massachusetts. Flórida, agora temos também, né? Nós temos aí a família Ramalho, temos aí um grupo de outros dois irmãos de outras turmas. Então, quando tivermos a formatura na Flórida, vai ser aqui, né? Vai ser aqui ou em Orlando ou em Tampa, né? Porque eu estou em vias de mudança para Tampa, então, e Tampa não fica tão longe, né, de Port St. Lucie. Então, os irmãos vão se deslocar lá e vamos fazer lá, ou então fazemos tudo em Porto São Lúcio, né? Jogamos tudo para lá, né? E vamos ver. Vai depender do local que tivermos à disposição, né? Se em Porto São Lúcio conseguimos local para fazer a formatura do grupo, fazemos lá. Se não, fazemos em Tampa, né? Que nós temos, né, já um núcleo em Tampa funcionando. Seja como Deus nos orientar. Gente, Deus nos abençoe. Vamos terminar com oração. Queremos agradecer o esforço, o apoio, o empenho de todos vocês. Você que já fez o pagamento da sua mensalidade pelo mês de fevereiro, muito obrigado, Deus abençoe. Se você ainda não fez, lembre-se, esse mês é 28, não é 30 não. Se você está esperando pelo dia 30 de fevereiro, vai dar problema. É 28. Acredito, ano passado teve um aluno, né? Mas a gente não estava cobrando a multa ainda, né? Pastor, 30 de fevereiro, aonde? Em que calendário? O calendário chinês? Então, não se esqueça, até o dia 28, se você não fez o seu pagamento, pode fazê-lo. Do contrário, dia 1º de março, quem não puder e não dar uma satisfação, estaremos, infelizmente, cobrando uma multinha de $10. Vamos agradecer a Deus, pedindo com que a nossa irmã Sabrina abra aí o seu áudio e nos agradeça a Deus pela aula de hoje. Obrigado, irmão Elton, família Ramalho, irmã Mary, irmã Bernadette, irmã Ilana, irmã Vanessa, que nos despediu da irmã Vanessa. Obrigado, irmã Vanessa, pelo seu apoio, pelo seu esforço. A irmã Vanessa não pôde hoje estar no visível, mas agradecemos muito. Acreditamos que mais adiante, irmã Vanessa, a gente vai conversar com ela depois em privado, continuará no médio, mas
Ela ainda vai resolver algumas situaçõezinhas e acredito que breve teremos a alegria da irmã Vanessa voltando conosco ali na continuidade do médico. Correto, irmã Vanessa? Pelo que eu Amém, entendi, a pastor. senhora tem Correto. vontade de... Isso, mas de momento acredito que algumas situações não lhe permitirão, mas estaremos orando e ansiosos para ter a senhora de Amém, volta pastor. conosco no médio em teologia. Obrigado, Abissai, Muito pelo obrigada, esforço. muito obrigada a todos. Irmã Vanessa vai deixar saudades, né? Sempre quietinha lá, mas quando ela abria a boca, tremia a casa, né? A casa treme. É isso mesmo, né? Sempre os quietinhos, quando dão a sua participação, fazem tremer a aula. Obrigado, irmã Amanda, pelo seu esforço também tremendo, né? A senhora muito me lembra a sua mamãe, demais. Não é apenas pela fisionomia, mas pela sua dedicação, pelo seu empenho, graças a Deus, né? A vida da sua mamãe tem sido e é um exemplo para nós, né? E ela muito nos motivou no tempo que estivemos ali em Boston no curso presencial. Gente, muito obrigado, Deus os abençoe. Nossa irmã Bispa Sabrina, desculpe, não, eu acho que é Bispa, né? Bispa Sabrina Ramalho, né? A bispa lá de Porto San Lucie, né? Tem uma paróquia bonita no planeta Terra, né? Maria Luísa mandou um grande abraço para a senhora e amanhã ela mandou avisar que amanhã está indo a sua encomenda pelo correio, né? Fique tranquila. Então, vão as apostilas e a sua encomendinha. Tá bom, né? Tá com saudade da senhora, muita saudade. Hoje ela me deixou incomodado, ficou o dia inteiro falando na irmã Sabrina, irmã. Tá, rapaz, então vamos fazer uma força, vamos lá visitá-los, né? Mas aí vamos ver, vamos combinar direitinho. Irmã Sabrina, nos despedindo com uma palavra de oração. Pai, muito obrigada por esse momento de estarmos na sua presença mais uma vez. Obrigada, Senhor, por o privilégio, meu Deus, de estarmos, Pai, falando da Tua palavra, aprendendo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, Pai, para a escatologia, que esse tema não morra no coração de nenhum de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Continua abrindo o entendimento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós damos graças, Senhor Jesus, ao pastor por estar disponibilizando para nos ensinar. Obrigada, Pai, pelos ensinamentos, meu Pai, errados que tivemos, que o Senhor veio consertar durante essas aulas. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Seu Espírito Santo venha sobre cada um, que eles venham lembrar, Pai, da orientação que foi dita na última aula, meu Deus, de buscar, Pai, no batismo e no renovo, Senhor, que cada um continue tendo seu compromisso com Deus, Pai, com a escola, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um venha conseguir fazer essas questões que temos que entregar na semana que vem. Meu Deus, em nome de Jesus, nos orienta, Pai. Continue conduzindo o nosso dia, nossa manhã, nossa noite. Continue, ó Pai, nos abençoando, a cumprir, Pai, com excelência, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, aqueles que vão parar por algum tempo, aqueles que vão prosseguir, meu Deus, aqueles, meu Deus, que vão para um outro nível, Senhor Jesus, nessa escola, que o Senhor venha abençoar, Pai. Que essa turma, Pai, venha ser os primeiros de muitos que virão, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha continuar tirando as escamas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, Senhor. E que tudo que nós consigamos, Pai, passar, meu Pai, para os demais irmãos, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que pode ser a noite de sono vai ser tranquila, meu Deus. De distância, Pai. E, meu Pai, nenhum de nós venhamos esquecer que o Senhor não perdeu o controle de nada. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus. Eu te agradeço por essa noite, mais uma vez, por mais essa aula, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O áudio da nossa irmã flutuou bastante, mas é assim mesmo. Gente, vamos à nossa finalização com o nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua.
E a Deus damos o quê? A honra, a glória, honra, a glória e o poder. Dias 14, 15 e 16 de abril, estamos com o irmão Elton, com o Seminário de Escatologia. Assim que o irmão Elton liberar o cartaz, nós postamos aqui. Quem puder estar lá conosco, vai ser bênção. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom descanso, uma ótima final de terça-feira, ótima semana, e até a próxima semana, 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. Obrigado, a paz do Senhor Jesus, e amanhã as apostilas de mordomia cristã estão indo, daqui a pouco os irmãos do Brasil já estão recebendo. Obrigado, Deus os abençoe. Paz.